Aproveitando então o gancho da aula passada, que nós discutimos sobre o HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, hoje nós vamos discutir outras doenças, outras ISTs, a prevenção dessas ISTs, dando um foco um pouco maior no HIV, certo? Então, o que é uma IST? As infecções sexualmente transmissíveis, elas são causadas geralmente por vírus, bactérias ou outro micro-organismo. Eu vou trazer para vocês 3 importantes ISTs e nós discutiremos a fundo o HIV, a prevenção do HIV e o controle, e a sífilis, que é um assunto um pouco mais abrangente, que vai ficar para a próxima aula. Então, as ISTs, elas são transmitidas principalmente por ato sexual, seja ele oral, vaginal ou anal, sem o uso do preservativo, da camisinha masculina e feminina, e é transmitida a partir do momento de a partir do contato com uma pessoa infectada. Então, ela pode acontecer através do ato sexual, como eu havia dito, como ela também pode acontecer de uma forma vertical. Como assim? Passada de mãe para o feto ou de mãe para a criança, para o recém-nascido, através da amamentação. Então, de forma vertical, no decorrer da gestação, ou no puerpério através da amamentação. Então, a terminologia IST, ela passou a ser adotada em substituição à expressão das DSTs. Então, antigamente a gente usava doença sexualmente transmissível. Hoje a gente usa infecção sexualmente transmissível. Então, ela destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem sinais e sintomas. Então, a doença é quando a gente tem os sinais e sintomas. E a infecção, às vezes você está infectada, mas não apresenta sinais e sintomas. Então, hoje a gente utiliza IST, certo? Realizei a definição de uma IST. A partir do momento que, enquanto enfermeiro, eu entendo a definição e o que é uma IST, é importante que eu entenda também, enquanto enfermeiro, o trabalho da atenção primária em saúde e da vigilância epidemiológica dentro dessas IST. Então, a vigilância epidemiológica, grande parte das ISTs, elas são doenças de notificação compulsória, ou seja, eu vou fazer uma ficha de notificação e investigação e vou encaminhar para o serviço de vigilância, que por sua vez irá realizar e avaliar as condições da população através dessa investigação e vai fazer o quê? Criar um alarme para atenção primária. Olha só, então identifiquei uma paciente soropositivo em bairro X. Essa paciente, ela tem um parceiro. Eu preciso investigar esse parceiro. Quem é que vai investigar? Atenção primária em saúde. Então, a vigilância é extremamente importante dentro das ISTs. Elas buscam subsidiar informações relevantes no processo de formulação, gestão e avaliação das políticas públicas de importância estratégica, certo? Nós temos uma ordem cronológica de quando nós começamos a realizar essa notificação compulsória. Então, é bem antigo. Desde 1986, nós notificávamos a AIDS e a sífilis congênita. Então, os pacientes que eram infectados, que eram portadores do HIV, não eram notificados, eram subnotificados. Eram somente notificados os pacientes com AIDS. Então, os pacientes que já estavam na fase
crônica da doença. E a sífilis congênita. Em 2000, nós tivemos uma portaria, a 933, que determinava que as gestantes, as parturientes e ou puérpera, né, exposta à transmissão vertical do HIV eram notificadas. Então, a partir daí, notificava-se as pessoas com AIDS, HIV e as gestantes que eram expostas ao risco da transmissão vertical. Olha que ótimo. Por quê? Quando você faz a notificação e a investigação dessas gestantes, essas gestantes elas já são encaminhadas ao serviço de vigilância, ao infectologista, e essa gestante ela faz uso de antirretrovirais no decorrer de toda a gestação, e o bebê ao nascer também. Ainda mais, essas gestantes elas são orientadas a não realizar amamentação exclusiva. Então, essas crianças elas já nascem e elas já são introduzidas ao complemento. Então, foi um grande avanço, porque nós não colocávamos em risco as crianças, né, a exposição desse vírus. Em 2005, pela portaria número 33, foi determinada a notificação de sífilis tanto congênita quanto em gestantes. Em 2014, a partir da portaria número 2472, passou a notificar também a sífilis adquirida. Então, a sífilis nós vamos discutir mais a fundo na aula que vem, porque nós precisamos discutir a definição da sífilis, o papel do enfermeiro, assistência de enfermagem, as mulheres portadoras de sífilis, como é que eu faço a leitura desses exames, o que é um exame treponêmico, o exame não treponêmico. Então, não vai ser discutido sífilis nessa aula de hoje, certo? Então, conforme eu havia dito, nós vamos discutir 4 ISTs aqui hoje. Então, nós temos o cancro mole. O cancro mole ele é causado por uma bactéria, a Haemophilus, sendo uma causa muito frequente nos países tropicais. Então, quais são os sinais e sintomas do cancro mole? São feridas múltiplas e dolorosas, do tamanho de um tamanho pequeno, com presença de secreções purulentas de pus, que aparecem com frequência nas genitálias, tanto no pênis, no ânus e na vulva. Podem aparecer nódulos, que são os conhecidos como caroços ou ínguas na virilha. Nós temos a gonorreia e a infecção por clasmídia, é muito comum, é causada também por bactéria e na maioria das vezes elas são associadas causando uma infecção que atinge os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Então, na mulher ela pode apresentar como sinais e sintomas um corrimento vaginal, uma dor no baixo ventre. Nos homens ele pode apresentar um corrimento no pênis e uma disúria, que é a dor ao urinar. É muito comum essas infecções causadas por essas bactérias, na maioria das vezes elas são assintomáticas. A falta de sinais e sintomas da gonorreia ou da infecção por clasmídia, ela leva as mulheres a não procurar os serviços de saúde. E aí, então a mulher não procura o serviço de saúde, não realiza o preventivo, então ela pode causar uma doença inflamatória pélvica, que é quando se agrava. Nos homens ela pode causar até uma infertilidade, dificuldade para ter filhos também, e queixas álgicas nas relações sexuais, além de complicações na gestação. Então, é bem importante aí um olhar bem voltado para a gonorreia, para a infecção por clasmídia e identificar isso através do preventivo.
Nós temos ainda uma IST, a tricomoníase, que ela é causada por um protozoário. Então, lá no primeiro slide eu disse, as ISTs podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, entre outros micro-organismos. Então, essa aqui, a tricomoníase, é causada por um protozoário, o Trichomonas, e ele é encontrado com muita frequência na genitália. É muito comum a tricomoníase. Qual é a prevenção, então, dessas IST? A prevenção, né, mais comum é a transmissão, ela acontece muito pela transmissão sexual, e o uso da camisinha feminina e masculina hoje ainda é a melhor forma de prevenção. Então, nós, enquanto enfermeiros, nós recebemos, né, em materiais de insumos o preservativo. Entretanto, nós podemos observar que grande parte desses insumos, desses preservativos, eles acabam ficando na atenção primária em saúde. Dessa forma, é importante que o enfermeiro crie estratégias de aconselhamento, distribuição, para que essa população ela se cuide, evitando assim uma alta taxa de ISTs. E aí nós voltamos aqui para discutir um pouquinho do HIV. Então, o HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, é o causador da AIDS, né? Então ele ataca o nosso sistema imunológico. O que o nosso sistema imunológico faz? Só lembrando, ele é responsável por defender o nosso organismo de certas doenças. Então, no HIV, o que acontece? As células mais atingidas são os linfócitos TCD4. Então, vamos lembrar um pouquinho da aula do Narciso, né? O que acontece nos linfócitos, nos TCD4? Então, eu tive contato com uma pessoa infectada, esse paciente, eu, no caso, serei infectado, e aí nós vamos ter esse vírus, ele vai fazer uma alteração no DNA. O que é isso? No DNA das células TCD4. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer cópias de si mesmo. Então, ele vai replicar. Depois dessa multiplicação, ele vai romper esses linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Então, ele é potencialmente agressivo. Né? Lembrando, ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, tá, gente? Há muito soro positivo que eles vivem sem apresentar sinais e sintomas e sem desenvolver a doença, né? Mas eles podem transmitir o vírus. O diagnóstico da infecção pelo HIV é feito a partir da coleta de sangue ou através do fluido oral. No Brasil, nós temos, então, a coleta de sangue pelo teste ELISA. Nós temos os testes rápidos, que eles detectam os anticorpos contra o HIV em 30 minutos, e nós temos o fluido oral. Todos esses 3 exames que são realizados para diagnósticos, eles são oferecidos na rede pública pelo Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho um teste rápido positivo para HIV, eu vou fazer a contraprova através de outro teste rápido e, posteriormente, eu vou fazer o exame laboratorial. Eu nunca vou dar um exame soro positivo para um paciente só através de um teste rápido. Eu preciso fazer as contraprovas, certo? Tomar muito cuidado com isso. Como assim contraprova? Olha só, os testes rápidos, eles geralmente vêm testes de 2 laboratórios, então Biomanguinhos e Fiocruz. Então, utilizado na rede, nesse determinado momento, é o Biomanguinhos. Fiz o Biomanguinhos, positivo para HIV. Eu venho e faço o Fiocruz, contraprova, positivo para HIV. Testei, pronto,
é um paciente soro positivo. Vou encaminhá-lo para tratamento. Não tenho 2 testes rápidos de laboratórios diferentes, eu vou fazer o quê? Faço a testagem, paciente soro positivo, eu vou encaminhar para coleta laboratorial de sangue, ELISA. Positivo, então prova e contraprova, paciente soro positivo encaminhado para tratamento. Tomar bastante cuidado nós enquanto enfermeiro. Quem pode fazer o teste rápido? Auxiliares, técnicos em enfermagem e enfermeiros. Entretanto, apenas o enfermeiro pode dar o laudo para o paciente, tá? O técnico pode executar a técnica, mas não pode ir para aconselhamento. O aconselhamento é o diagnóstico, dar o diagnóstico final. Então, o tratamento, o SUS, ele garante para todas as pessoas vivendo com HIV, né, PV, HIV, independente da carga viral, ele oferece os retrovirais desde 1996. Então, atualmente, nós temos 21 medicamentos, 37 apresentações farmacêuticas, certo? É importante vocês darem uma olhada também nas medicações e nas apresentações farmacêuticas. É importante ainda, pessoal, nós falamos então do HIV, da definição do HIV e do tratamento. É importante que os testes rápidos eles sejam realizados em todas as unidades básicas de saúde. Então, ainda em muitos estados, em muitas cidades, o teste é realizado no Centro de Testagem e Aconselhamento, no CTA, então num estabelecimento específico para testagem. Porém, a orientação é que nós possamos realizar esse teste em todas as unidades básicas de saúde para que nós não percamos nenhum paciente. Porque muitas das vezes o que acontece? Se dentro da cidade tem o CTA e as unidades não realizam a testagem rápida, o paciente daquela área descrita, ele pode ser, né, um portador de HIV e não testar. E aí você encaminha ele para esse CTA, que fica às vezes no centro da cidade. Esse paciente tem dificuldade para transporte, esse paciente não conhece a equipe de saúde que trabalha nesse CTA. Então a gente acaba perdendo o vínculo com esse paciente e acaba perdendo um possível diagnóstico, né, e um tratamento. Então hoje a gente já descentralizou essa testagem para todas as unidades básicas de saúde. Então, no estado do Paraná, os enfermeiros eles são treinados para que eles possam realizar na unidade básica. Então, nós tínhamos aqui na Regional de Saúde 2 cidades que trabalhavam com CTA, que eu particularmente, claro que é uma visão muito particular mesmo, eu acho muito ruim. Então, Jacarezinho, que trabalhava, que a testagem era realizada somente na vigilância epidemiológica, e Venceslau Braz. Então, a vigilância epidemiológica servia como um CTA. Hoje não, né? Jacarezinho parece que foi o último a descentralizar, que foi no final do ano ou no início desse ano. Então, hoje já é realizada a testagem em todas as unidades básicas de saúde. Outra coisa importante para o enfermeiro ter em mente: a janela imunológica do HIV. Então, se o paciente ele teve uma exposição com um outro paciente infectado, o que vai acontecer? Tem uma janela imunológica aí de 30 dias que nós devemos respeitar. Então, eu posso testá-lo, entretanto, eu tenho que monitorar esse paciente nos próximos 30 dias, tá? Não posso esquecer aí da janela imunológica. Então, conforme eu havia dito, a prevenção para todas as ISTs é o sexo seguro, com o uso do preservativo tanto feminino quanto masculino.
Nós temos também a prevenção combinada. Dentro dessa mandala aí tem, né, o que é uma prevenção combinada. E então é considerado como uma prevenção combinada os pacientes portadores de HIV realizar regularmente a testagem, realizar a profilaxia da pós-exposição, da PEP. Nós ainda não temos a PrEP, que é pré-exposição, então vai entrar em contato com um paciente infectado, eu vou fazer a PrEP com os retrovirais. Não tem ainda aqui no Brasil, tá? Nós temos ainda como prevenção combinada a testagem no pré-natal, a adesão adequada do tratamento antirretroviral para redução dos danos, diagnóstico precoce e o tratamento dessas ISTs. Então, todas essas informações, todo esse tratamento, testagem, ela faz parte da prevenção combinada do HIV. Como nós estamos falando, né, de saúde da mulher, como nós estamos, é importante que a gente faça a detecção desse soro positivo, dessa mulher soro positivo também no pré-natal. Não esquecer. A infecção, por que eu não posso esquecer dessa mulher no pré-natal? Porque a infecção ela pode ocorrer de forma vertical, no decorrer da gestação, ou na amamentação. Quando eu vou testar essa gestante? Eu vou testar ela nos primeiros meses de gestação, no primeiro trimestre. Então, eu não vou testar ela só para HIV. Eu vou testar ela para HIV, para sífilis e para hepatite. Eu vou testar essa mulher no terceiro trimestre também da gestação. Quando, além, né, da testagem do pré-natal, quais são as outras condições que eu testo essas mulheres? Eu testo essas mulheres em caso de exposição de risco ou de violência sexual, em caso de aborto. Eu vou testar só sífilis. Então, em caso de exposição de risco ou violência sexual, o que é isso? Então, estou trabalhando com um paciente soropositivo, né? Por um acidente de trabalho, eu me perfurei numa determinada técnica. Então, eu vou ser encaminhada para os serviços de saúde, né, para o pronto atendimento. Esse pronto atendimento vai fazer a coleta dos exames e vai me acompanhar nessa janela imunológica e eu vou fazer a PEP, né, fazer o uso dos antirretrovirais para pós-exposição. Vai ser realizado o mesmo procedimento quando eu também tenho mulheres vítimas de violência sexual. HIV positivo na gestação. O que nós, enfermeiros, vamos fazer? Então, os antirretrovirais, eles são administrados no decorrer de toda essa gestação. Então, conforme eu havia dito, nós vamos testar essa mulher no primeiro trimestre da gestação, no terceiro trimestre. Positivo, nós vamos encaminhá-la aos serviços de saúde especializados, ao infectologista, que vai, por sua vez, prescrever os antirretrovirais no decorrer de toda essa gestação, prevenindo a transmissão vertical, que vai ser recomendado a essa mulher a não amamentação, evitando a transmissão para a criança por meio do aleitamento materno. Tá? Então, aqui nós devemos ter uma atenção, né? Quando a gente fala de saúde da mulher, quando eu falo do HIV, eu devo ter uma atenção para a mulher como um todo, né? Ter uma visão holística da mulher, mas eu também preciso ter uma visão centrada aqui na gestante. Então, é extremamente importante testar gestantes e parceiros, tá? Então, na próxima aula, nós teremos como conteúdo
Vamos continuar com as ISTs e nós vamos discutir um pouco mais a fundo da sífilis. Por quê? Porque o enfermeiro prescreve, faz a prescrição dos exames treponêmicos, não treponêmicos, quais são as titulações que nós devemos saber para considerar que essa mulher teve ou tem sífilis, quais são as titulações que eu vou considerar como uma cicatriz. Então é extremamente importante que vocês acompanhem o próximo conteúdo. Por hoje é só. Segue aqui os últimos slides, as referências bibliográficas. Esse departamento de doenças sexualmente transmissíveis do Ministério da Saúde é bem bacana, bem importante que vocês acompanhem. E a referência para a próxima aula aí, nós vamos utilizar uma referência sobre sífilis adquirida, sífilis congênitas, de um material da Secretaria do Estado do Paraná. Fiquem com Deus, até mais.